Imagine que você está numa conversa animada em inglês com alguém contando algo interessante que aconteceu com você. Você faz uma pausa para respirar ou tomar uma água e a outra pessoa fala: "Please go." Ela claramente não quer mais ouvir nada, tá te mandando embora. Agora imagine a mesma situação, mas o comentário que a pessoa fez foi: "Please go on." Aí você fica feliz, ela está interessada em saber mais. Nas duas situações o mesmo verbo go foi usado, mas na segunda ele está acompanhado de uma palavrinha extra, on, e isso muda totalmente o significado da expressão. Em inglês existem infindáveis combinações de verbos com outras palavras que criam algo como um verbo novo, com um significado que frequentemente tem pouco a ver com o verbo base. Esses tipos de construções são frequentemente chamadas de phrasal verbs, que poderíamos traduzir para o português como verbos frasais ou verbos sintagmáticos. Podemos defini-los como unidades semânticas únicas formadas por um verbo seguido de uma partícula. Além do termo verbo frasal, que é o mais recorrente hoje em dia, eles também já foram chamados de várias outras coisas, como combinação verbo-advérbio, combinação verbo-partícula, verbo descontínuo, verbo de partícula, verbo separável, entre outros. Uma das razões de haverem tantos nomes assim é porque eles não possuem um correspondente na gramática do latim, e a nossa terminologia gramatical é quase toda inspirada em análises do latim. Mas vários desses nomes dados para essa construção podem nos ajudar a entendê-las, incluindo sua origem e seus paralelos em outras línguas. Muitos estudantes de inglês, ao menos brasileiros, parecem ficar fascinados ou intrigados com esse tipo de estrutura e frequentemente parecem ter dificuldade de entendê-las. Para mim, elas sempre soaram completamente naturais e lógicas, mas imagino que isso seja pelo fato de eu ter o hunsreikiano como língua nativa, e construções análogas aos verbos frasais existem em praticamente todas as línguas germânicas, com apenas uma pequena diferença. Mas antes de compararmos com outras línguas, vamos ver alguns exemplos de verbos frasais do inglês. Give up significa desistir. I give up. Eu desisto. Go away significa partir. He went away. Ele partiu. Stand by significa aguardar. Please stand by. Por favor, aguarde. Cut off significa interromper. That idiot cut me off. Aquele idiota me interrompeu. Move on significa prosseguir. We moved on in our quest. Prosseguimos em nossa missão. Check out significa conferir. Check this out. Confere isso. Sit down significa sentar-se. We sat down. Nós nos sentamos. Come in significa entrar. They came in. Eles entraram. Agora preste atenção nessas partículas que acompanham o verbo. Se pensarmos nelas fora do contexto dos verbos frasais, o que elas significam? Up costuma dar a ideia de em cima, para cima. Away passa a ideia de longe, para longe, afastado, afastando-se. By é mais usado como uma preposição que tem diversos usos, mas um deles é com o sentido de nas proximidades, junto a, ao lado de. Off significa fora, separado, se desprendendo. On significa em cima, sobre, ou então algo ligado, conectado. Out significa fora, do lado de fora, para fora. Down significa embaixo, para baixo. In significa dentro, para dentro. São todas palavras que passam uma ideia de direção ou posição, certo? Em cima, para baixo, para longe, para dentro, fora, junto a... São todos advérbios ou preposições de lugar. O inglês é uma língua indo-europeia, e nelas, em geral, a diferença entre preposições e advérbios é bem difusa, digamos, especialmente quando nos referimos a advérbios de lugar. Vê meu vídeo sobre a origem das preposições para entender melhor. As línguas indo-europeias sempre usaram muitos advérbios de lugar combinados com os casos gramaticais, ou em línguas mais recentes com preposições para refinar verbos. Enfim, a meu ver, podemos considerar simplesmente que os verbos frasais nada mais são do que verbos acompanhados de um advérbio que especifica melhor seu sentido. Aqui eu traduzi todos os verbos frasais de exemplo com um verbo único em português, mas de fato temos em português muitos casos de construções que são equivalentes e, a meu ver, idênticas aos verbos frasais do inglês. Por exemplo, para desistir posso dizer também largar de mão. Eu desisti, eu larguei de mão. Em vez de partir, posso dizer ir embora. Para aguardar, esperar, não consegui pensar numa expressão adequada usando um advérbio. Mas stand by, ao pé da letra, talvez pudéssemos traduzir como ficar aí, o que chega mais ou menos perto do sentido de esperar. Para o sentido de interromper, de cut off, não consigo pensar também num equivalente frasal em português, mas essa expressão também significa cortar fora, que é um verbo frasal, digamos assim, em português. Em vez de prosseguir, posso dizer seguir adiante ou seguir em frente, de novo usando um verbo mais uma expressão adverbial. Para conferir, posso dizer
dar uma olhada. Aqui usamos um substantivo no lugar de um advérbio, mas a ideia é similar. Para sentar-se, também não sei uma expressão com advérbio em português. A expressão sit down em inglês literalmente seria sentar para baixo. E para entrar, posso dizer vir para dentro. Pela minha perspectiva, esses tipos de construções do português, como largar de mão, ir embora, cortar fora, seguir em frente, são exatamente a mesma coisa que os verbos frasais em inglês. Por isso não entendo por que as pessoas costumam achá-los tão intrigantes e difíceis. É claro que em inglês eles são muito mais numerosos que no português, mas há uma explicação histórica para isso. Existem muitas outras estruturas em verbos do português que poderiam ser verbos frasais também, se o português tivesse evoluído de outra maneira. Como eu estava comentando, as línguas indo-europeias sempre fizeram muito uso de advérbios de lugar em suas frases. Vamos comparar duas línguas indo-europeias antigas, proto-germânico ocidental e latim. Em ambas as línguas havia o advérbio in, significando dentro ou para dentro. Agora, se eu quero dizer ir para dentro, ou seja, entrar nessas duas línguas, existem diversas formas de fazer isso. Mas uma bem simples é simplesmente dizer isso mesmo, ir para dentro, combinando, portanto, o verbo ir com esse advérbio in, que significa para dentro. Em proto-germânico ocidental, isso se torna ingan, em latim inire ou invadere. Agora vamos usar isso numa frase como eu entro. Nas línguas germânicas ocidentais existia uma regra sintática, que ainda é ativa em várias delas, de que o verbo conjugado é o segundo elemento da oração. Assim, para dizer eu entro, ou literalmente eu vou para dentro, a ordem seria essa mesma e a expressão seria algo como ich gehe in. Já em latim, a tendência era o verbo ficar no final, resultando em ego ineo ou ego invado. Já se tivéssemos dois verbos, como um verbo auxiliar, o verbo no infinitivo fica no final em proto-germânico ocidental, mas antes do verbo conjugado no latim. Assim, para dizer eu preciso entrar, as formas seriam algo como ich moet ingaan, ego inire debeo, invadere debeo. Como esses advérbios sempre acompanhavam o verbo, acabaram se colando a ele numa palavra só. No latim, a posição do advérbio era constante, sempre antes do verbo, então a fusão num só termo foi consistente em todo o paradigma da conjugação. Já no proto-germânico ocidental, com uma sintaxe diferente, isso em geral só acontecia se o verbo estivesse no final da oração também, com o advérbio logo antes. Em outros casos, o advérbio seguia como uma palavra separada. Assim, as línguas germânicas foram evoluindo com verbos que ora tinham o advérbio colado como um prefixo, ora como uma palavra separada. Por isso, em alemão moderno, temos coisas como ich atme ein, eu inspiro, literalmente, eu respiro para dentro. Mas no infinitivo temos ich muss einatmen, literalmente eu preciso para dentro respirar, com o ein, para dentro, colado no começo do verbo. Isso é o que chamamos em alemão de verbos separáveis, verbos que possuem um prefixo que se separa dele quando o verbo conjuga. Já em português isso não acontece. O antigo in, do latim significando para dentro, ficou colado no começo dos verbos em todas as suas conjugações. Eu encontro, eu preciso encontrar. Veja que o em não separa do verbo nunca. Eu poderia ter usado aqui o mesmo verbo nas duas línguas de novo, que no português seria inspirar. Mas como no português isso é um reempréstimo do latim, não indicaria a evolução natural do verbo até o presente. Em palavras nativas do português, vindas via latim vulgar, o in se tornou em. O inglês, sendo uma língua germânica ocidental também, deveria ter uma estrutura similar à do alemão, e acabaríamos tendo construções como I breathe in, eu inspiro, I must inbreathe, eu preciso inspirar. E de fato era exatamente assim que acontecia no inglês antigo e ainda em grande parte do inglês médio. Mas à medida que o inglês foi evoluindo, a sua sintaxe foi se tornando mais relaxada, e a regra original germânica que exigia que o verbo no infinitivo ficasse ao fim da oração foi perdido. Isso liberou o inglês para manter o advérbio sempre separado do verbo, mesmo no infinitivo. Assim, I must inbreathe se tornou I must breathe in. Por esse motivo histórico, o inglês acabou com essa caralhada inteira de construções que hoje em dia chamamos de verbos frasais. Se você olhar para outras línguas germânicas, vai ver os correspondentes a isso chamados frequentemente de verbos separáveis, pelo fato de nelas esse advérbio ora está colado no começo do verbo, ora está separado dele. Já nas línguas românicas, esse advérbio colou definitivamente no começo do verbo, sem possibilidade de separação. Isso mascara muitos dos verbos equivalentes a verbos frasais nessas línguas. Mas pense nos inúmeros verbos em português que possuem prefixos. Encontrar, empunhar, embelezar, emprestar, enfiar, encarar, esbarrar,
esgotar, esvaziar, espernear, espancar, escalar, concorrer, comportar, conseguir, confiar, conviver, entreter, entrelaçar, entrevistar, entreabrir, entrecortar. Todos eles têm a mesma origem histórica dos verbos frasais do inglês, sendo a diferença que na evolução do português a partir do latim o advérbio sempre colou no verbo, enquanto na evolução do inglês a partir do proto-germânico o advérbio acabou ficando sempre separado. Mas como vimos, o português tem muitas inovações recentes com expressões adverbiais separadas do verbo que se comportam exatamente como os verbos frasais do inglês. Coisas formadas com fora, cair fora, jogar fora, cortar fora, embora, ir embora, levar embora, de lado, deixar de lado, pôr de lado, para cima, ir para cima, para baixo, deixar para baixo, adiante, seguir adiante, para dentro, pôr para dentro, ir para dentro, para fora, pôr para fora e ir para fora. Muitos acham curioso também que não dá para se deduzir o significado de muitos verbos frasais em inglês simplesmente pensando nos elementos separadamente. Mas isso é por uma simples deriva semântica. As expressões vão passando com o tempo de um sentido mais literal para um mais abstrato. Vários dos novos verbos frasais do português também não possuem sentidos literais. Ir para cima pode significar investir, abordar. Ele foi para cima com tudo. Cair fora pode significar desaparecer, afastar-se. Cai fora daqui. Botar para dentro pode significar comer. Botei uma pizza toda para dentro. Dar no pé significa partir, fugir. Vamos dar no pé. Pôr para fora pode se referir a desabafar. Põe para fora o que você está sentindo. Muitos desses verbos frasais do português ainda têm um caráter mais informal, mas isso é só uma questão de tempo. No futuro eles devem se tornar comuns mesmo em situações mais formais. Podemos concluir então que os verbos frasais do inglês não são nada de outro mundo. O português tem vários exemplos de construções modernas que seguem a mesma lógica. Ele só não é tão cheio deles quanto o inglês pela forma como esses tipos de construções evoluíram a partir do latim. Esse vídeo foi baseado numa sugestão de uma pessoa apoiadora do canal. Seja um apoiador você também. Sugestões de vídeos vindos de apoiadores são sempre prioridade. Você pode apoiar o canal de muitas formas. Pode se tornar um membro aqui no YouTube, ser um apoiador no Apoia-se, ou fazer um Pix ou Valeu Demais do valor que for conveniente para você. Formas de ajudar o canal de graça são engajando. Curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com todo mundo. Compartilhe esse vídeo aqui especialmente com seus amigos que falam ou estudam inglês e amam ou odeiam os phrasal verbs. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima!